É sempre muito lindo. E Jesus esteve com a sua equipe durante 3 anos e meio. E pertinho do final dos 3 anos e meio, Lucas, no capítulo de número 24, apenas o verso 49, ele disse assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós buscamos avivamento, irmãos. Meu Deus, Deus está nesse lugar. Eu já estava ali quebrantado, chorando ali, ó. Eu estava pedindo, meu Deus, me perdoa, Senhor, faz de mim um sacerdote melhor. O homem ora do mesmo jeito aqui. Eu estava lá já quebrantado, porque a presença de Deus nos constrange. A palavra constranger não é envergonhar, mas é obrigar. A presença de Deus, ela nos obriga a entrar nos trilhos. E ele disse para aquela equipe: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Que promessa? O Consolador. Qual é a promessa? Revestimento de poder. Ser revestidos de poder significa que eu já tenho poder, mas eu vou revestir. Quando Efésios capítulo 6 diz revesti-vos de toda a armadura de Deus, significa que eu já estou vestido, mas eu vou botar sobre isso uma armadura poderosa. E quando se fala de revestir de poder, porque Jesus entregou muito, mas ainda tem mais. Você já recebeu muito, mas Deus tem mais para te dar. E ele disse: permanecei, pois, na cidade, até, não é que sejais, até que do alto seja revestido, porque o poder que virá sobre nós vem do alto, vem do Senhor. Eu não posso confiar que farei a obra de Deus com as condições humanas. Elas são importantes, mas tem que vir do alto. Eu não posso confiar que o que Deus vai entregar de avivamento para a gente vem da política. Ela é muito importante, mas tem que vir do alto. Eu não posso confiar que o que Deus fará na Igreja da Aliança em Realengo e no Rio de Janeiro é algo que vem simplesmente do que a gente ganha financeiramente. Não, isso é importante, porque tem que financiar o projeto, mas o poder virá do alto. É do alto que virá na nossa direção. Esse povo tinha um comando: ficar na cidade. Que cidade? Jerusalém. Que cidade? Ô, gente, a maioria desse povo, pastor Júnior já esteve lá, eles são lá do norte. A maioria do povo que ouviu isso era do norte. Obrigado, meu santo. Agora, ele mandou o povo ficar na cidade no sul. Eu estou falando de mais de 100 pessoas. Ficaram onde? Quem já recebeu parente em casa e disse assim: pode ficar à vontade, depois de 3 dias se arrependeu? Então, gente, agora você imagina um povo lá do norte que não é parente, não é nada, só é crente. Dentro da casa, irmão, crente come para encardir. Eu estou falando de mais de 100 pessoas. Permanecer na cidade. A obediência: não, eu vou embora, eu não estou aguentando ficar aqui, eu vou incomodar os outros. Mas a ordem é permanecer na cidade. Se Jesus mandar você permanecer, permaneça. E Deus está me dando uma direção, uma série de palavras chamada permanência. Quanta gente começa bem e não termina, ou termina mal, e a gente precisa permanecer. E ele diz: até que do alto seja revestido de poder. Então, enquanto o poder... será que não está na hora de ir? O poder chegou? Não, então tem que permanecer. Ele não falou o tempo, ele não estipulou o prazo, ele falou: fique ali. No coração de Deus, o timer era o Pentecoste, mas no coração do povo eles não sabiam. E Jesus tem esse negócio: vai buscando aí, uma hora eu entrego. Vai fazendo aí, uma hora acontece. Vamos lá. Aí, irmãos, eles tinham que permanecer na cidade. Qual cidade?
Ou quem está anotando, qual cidade? Mas eles moravam lá na Galileia, lá no Nortão. Tinha que permanecer ali. Era um povo que não tinha dinheiro para o suprimento. Era um povo que estava muito longe de casa. E agora permanecer ali, até que do alto fossem revestidos de poder. Aí dá um pulinho em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Tem que rir, irmão. Tem que rir como é que esse Deus nosso é maravilhoso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, quantos mesmo? Reunidos no mesmo lugar. Para tudo e olha para mim. Para tudo e olha para mim. Permanecei aonde, gente? Não, na cidade. Que cidade? Ele deu o nome da rua, número da casa. Ele botou o CEP. Permanecer aonde? Na cidade de Jerusalém. Então, se ele não colocou qualquer geografia na cidade, está valendo. Não podia ser fora da margem da cidade. Então, se ele estivesse no sul de Jerusalém, está valendo. No centro de Jerusalém, está valendo. Na periferia de Jerusalém, está valendo. No nortão de Jerusalém. Tem que ser na cidade. Ele não deu endereço, pastor. Eu acho muito interessante, porque ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu, não era do alto? Não é do alto que vai ser revestido? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Deixa eu te explicar. Fiquem na cidade. Eu acho vocês. Porque eles também não mandaram uma localização para que o Espírito Santo descobrisse onde eles estavam. O segredo aqui é que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo, e juntos, o avivamento nos encontra. Não, peraí, o Espírito Santo nos acha. Eu acho bonito isso, porque ele não deu endereço, mas o Espírito Santo não errou o local. Porque quando a gente está junto, a gente está invocando. Quando nos unimos, a gente está invocando o nome do Senhor. Ele acha o endereço e o avivamento começa por aí. Se ele estivesse em outro lugar, o Espírito Santo nos acharia. Sabe como o Espírito Santo não encontra? Quando a gente está dividido. Quando a gente se divide. Se o povo tivesse disperso, não teria isso aqui. Mas a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam obedecendo, todos reunidos no mesmo lugar. É o texto claro, no mesmo lugar. Esse é o endereço do avivamento para a Igreja da Aliança de Realengo. É esse aqui, ó. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, do alto, um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Um vento que encheu a casa. É muito doido isso, porque o vento, a casa fechada, e o vento encheu. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todos, quantos? Que ele tem para todo mundo, irmão. Ele tem para todo mundo. E todos, meu Deus, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. E aí vem alguns pontos, todos reunidos no mesmo lugar. Todos aparecem aqui pelo menos duas vezes. Todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios. Um era mais... Irmão, o Espírito Santo, quando acha um povo que tem um coração, ele é tudo que ele quer. Deus não tem dificuldade de mandar um avivamento para que não, gente. Não tem dificuldade. Eu fico vendo, pastor, meu Deus, eu fico assim, eu tenho sede por isso, por um avivamento. Eu acredito no que eu prego. E ele não tem dificuldade. Ele só precisa ver que a gente está reunido, que a gente está em unidade, e o avivamento vem. Todos ficaram cheios. Quem quer ser cheio aí? Vai ter gente procurando você para entregar a vida a Jesus. Ih, nossa, tem gente que não recebeu não. Vai ter gente procurando você para entregar a vida a Jesus. Não,
você vai ter tanta sede da palavra que você vai voltar a ler a Bíblia. Você acredita? Você olhar para a Bíblia, quanto tempo Bíblia, que saudade. Você vai voltar para a palavra, irmão. Você voltar a orar ao Senhor vai ser diferente, porque talvez você orava naquela oração religiosa de fazer porque tem que fazer, mas quando você faz por intimidade é diferente. Oh meu Deus, como é bom estar na tua presença, e Ele te envolve, revela a vontade dEle, mostra, lhe projeta, lhe completa, e aí não vai ter... Aí pronto, aí as coisas pequenininhas ficam tudo de lado, porque o que mais importa é a presença dele em nós. É um avivamento. A ordem era permanecer na cidade. Eles entenderam isso, estavam juntos no endereço. Estavam juntos no endereço e o Espírito Santo os achou. Aí quando chega em Atos, no capítulo 2, meu Deus... versículo de número 6. Ai, meu Deus, é muito lindo. Eu vou. Atos 2. Isso aqui é muito lindo, olha aqui. Não, vou fazer até o Atos, o capítulo de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém. Habitando é que estavam ali naquele período. Judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, pois cada um os ouvia falar na própria língua. Esse verso 6 tem uma revelação para a gente muito linda. 120 pessoas, quanta gente? Os galileus que estavam ali eram 120 pessoas. Olha bem, o Espírito Santo encheu o local. Apareceram línguas como labaredas de fogo de vela. Pousou sobre cada um deles. A chama não apagou. Entenda isso. Ela estava sobre a cabeça durante um tempo para que todos vissem, e o ambiente clareado com aquela chama. E a chama não apagou, a chama entrou neles. Ela estava acesa por dentro. Agora, eles ficaram tão cheios de avivamento que saíram e começaram a pregar todos juntos. Foram pregar, todo mundo junto pregando. 120 pessoas pregando ao mesmo tempo. 120 pessoas pregando. Não, mas olha só. Quando, pois, se ouviu aquela voz... Peraí, quantas pessoas estão falando? Mas o povo só ouviu uma voz. 120 pessoas pregando. E quando 17 etnias ouvia, só ouvia uma voz e entendia tudo que estava sendo dito. Porque quando a gente está em unidade, o povo lá fora só vai escutar uma voz, a voz da unidade, a voz do avivamento, a voz do poder de Deus. Uma voz, aquela voz era a voz de um povo. E aí, oh meu Deus do céu, a unidade, ela atrai o Espírito Santo. É muito lindo isso. Eu vou te provar. Em Atos 2, no verso de número 41, olha o que diz aí, gente. Olha só o que diz. Esse povo foi batizado. Aí quando chega no versículo de número 41, olha bem. Então, os que lhe acrescentaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O resultado daquele batismo, irmãos, esse lugar vai ficar muito pequeno para a igreja. Não, deixa eu explicar para vocês, vocês não estão entendendo. Eu estava ali hoje, pastor Júnior, adorando, chorando e pensando quando eu conheci vocês naquele outro lugar. Meu Deus, já melhorou muito, mas sinceramente eu estou desinquieto com isso aqui. Porque vocês são muito, muito maiores do que a geografia que a gente congrega. Nós somos maiores do que essa geografia. Nós não podemos limitar essas paredes. Então, se não arrumar jeito de mudar, vocês vão ter que fazer mais cultos. Porque Deus vai acrescentar almas.
Avivamento, irmão, de falar em línguas, de saltear e girar no manto, não é o avivamento do coração de Deus. O avivamento do coração de Deus é quando as almas se chegam para Cristo, é quando o povo vai batizar, é quando a igreja é acrescentada. Deixa eu falar com você, avivamento é vida para valer, vida abundante. Avivamento é muita vida. Então, que avivamento é esse? Que eu falo em língua, mas não tem mais vidas. Meu falar em línguas, a minha oração, a minha adoração sempre vai atrair pessoas para... A glória de Deus atrai pessoas. Meu Deus do céu. Isso arde de mim, irmãos. Lá de trás, né? Lá de trás. O Daniel, meu primo, alguns aqui conhecem. Mas eu estava muito novinho na fé. E eu lendo essas coisas, eu falei, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa que possa contribuir. Eu sei que é o Senhor que faz, mas então me usa como instrumento, uma ferramenta, alguma coisa. E eu lembro que eu era muito novo na fé, eu não sabia pregar. Não sabia, mas eu queria. Não sabia cantar. Eu falei, qual que é o meu talento? Está muito lento, eu preciso estar ligeiro, porque está lento demais esse talento meu. E aí... o meu primo perguntou, ele era líder da Igreja Católica dos Jovens, e perguntou, André, vamos estudar a Bíblia? Eu falei, vamos então. Só que eu sou muito novo. Por que ele pediu para eu estudar a Bíblia? Porque ele viu que eu não saía das bagunças, irmão. Eu nunca usei drogas. Algumas coisas você sabe que eu nunca fiz, né? Mas eu estava no mundo. Eu era rueiro. Eu só tinha folga na segunda-feira. Todos os outros dias eu estava na bagunça. E ele era meu vizinho. Aí eu entreguei minha vida a Jesus. Acabou, irmão. Acabou. Eu estava com uma roupa diferente. André, você vai aonde? Vou para a igreja. André, você vai aonde? Tem reunião da igreja. Eles viram que um avivamento aconteceu aqui dentro. Eles viram que algo mudou. Mas como é que foi assim, ó? O André está andando com Bíblia, parou com aquela bagunçada, parou com aquela zoação. Não, André, vamos estudar a Bíblia. Eu falei, não sei, mas o que eu não souber, eu pergunto, na próxima semana eu venho. Uma vez por semana a gente começou a reunir. Aí ele converteu, minha prima converteu, minha outra prima converteu, minha outra prima converteu. Aí minha tia converteu. Saindo da macumbaria, irmão. Macumba braba, uma delas lá estava toda rabiscada, com cabeça rapada, toda cortada de gilete, converteu também. Ele, como era líder do jovem da igreja católica, começou a trazer os meninos, e eu era solteiro, mas tinha um avivamento aqui dentro. E aí, eu estou lá com eles, pregando a simplicidade da palavra, sem saber, falando errado, meu Deus, e eles brilhando os olhos. Aí converteu um outro, pastor converteu um outro, foi convertendo o outro, foi convertendo o outro. 17 rapazes e moças, lá em casa toda semana. Aí eu casei, mudei ali para perto do Cristal, quer dizer, para quem mora aqui é mais distante. Saí de lá de São João do Meriti, mudei para o Cristal, falei, será que eles vão vir? Toda semana chegavam de bicicleta lá em casa para a gente continuar. E a gente continuou ali, até que eu fosse para o campo missionário. Resultado, a maior parte deles hoje são pastores. Esses dias meu primo Daniel estava em Natal, me ligou de lá de vídeo. Ô André, ô meu primo, você conhece esse cara aqui? Eu falei, eu conheço a fisionomia. Você é o Deleninho. Eu falei, cara, que é isso? Converteu na minha casa. Converteu em uma reunião que eu não sabia que era célula. Porque tinha um avivamento aqui, hoje é pastor lá em Natal. O outro está lá no sul do Brasil com a esposa, converteu na minha casa. Meu primo Daniel com a esposa está lá em Goiás, é pastor na igreja, converteu ali em casa, porque tinha um avivamento. Irmão, se você carrega um avivamento, o povo vai converter. Não tem como você dizer que tem um avivamento e não influencia, mostrando o Deus que lhe avivou. Ele te revestir de poder, as pessoas verão o poder de Deus na sua vida. E a coisa vai acontecer. Eu acho que converteram mais de 100 rapazes e moças através daquela reunião. Mais de 100. Eu era novinho na fé. Quando o avivamento está em nós, a coisa acontece. Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Aqui, eu ia para o evangelismo da igreja. Oh, meu Deus, um pecado. Departamento de evangelismo da igreja. Já participou disso? Se a igreja está evangelizando bem, todo mundo fala, nossa igreja evangeliza.
Se o departamento falha, ninguém fala que a gente está falhando. Fala, departamento é pecado. Departamento não está funcionando. E eu, quando tinha um departamento de evangelismo, eu queria evangelizar e eu ia, mas eu era muito novo. Quem tem um avivamento não dá desculpa. Embora eu já tenha compartilhado, eu vou tirar 3 ou 4 minutos para falar sobre isso. E eu tinha uma dificuldade porque tinha uma irmãzinha muito velhinha, chamada Santinha. Chegaram a conhecer a Santinha? A Santinha, ela parecia uma índia, desse tamanhozinho, cabelo grisalho, pele vermelhada, o cabelo até a cintura. E ela era redondinha, ela andava assim, ó. Mas linda. Aquela parece uma vovozinha de desenho animado. Linda, linda, Santinha. Eu gostava de vê-la adorando. Ela não conseguia levantar o braço todo, mas ela levantava o máximo que podia, enquanto alguns ficavam de braços cruzados. A Santinha ia para o evangelismo no sol quente desse Rio de Janeiro, todo domingo à tarde. E quando eu comecei a ir, ela já ia há muito tempo. E ela era dupla de outra pessoa, mas durante o frequentar do culto eu descobri que ela não sabia ler. Aí eu falei, como assim? Ela vai para o evangelismo, leva a Bíblia para pregar e não sabe ler? Não sabe não, André. Aí eu fui no líder do departamento, né? Falei, campeão, fala comigo aqui um negócio. A Santinha sabe ler? Sabe não. Como ela prega, levando a Bíblia sem saber ler? Falei, André, eu vou te botar de dupla com ela. Não estraga tudo, não. Ele pediu para eu não estragar. Eu falei, como assim? Ele falou, não atrapalhe a mulher, só acompanha ela. Eu não vou nem responder. Vai ver. E me botou de dupla com ela. Ela tinha dificuldade para andar. E sempre quando tinha alguém, ela escorava no braço da gente. Eu fui andando no ritmo dela. E ela vinha devagarzinho. E chegando em um determinado ponto na rua Otaciano, na esquina, tinha um ponto de ônibus. Ela falou, eu quero falar do amor de Deus para aquele rapaz que está ali no ponto. Eu falei, vamos lá. E levei a irmã Santinha. Quando chegou lá, ela falou assim, ei meu jovem, eu quero falar do amor de Deus para você, posso? Ele falou, pode. Se falasse não, ia para o inferno na hora, irmão. Como é que fala não para uma mulher daquela? Na hora, e a terra abria a boca e engolia ele ali, ó. E aí, ele falou, pode. E ela com aquela carinha de desenho animado, de vovozinha. E aí, ela falou, mas eu preciso da sua ajuda, meu jovem. E eu com o olho regalado, respirando a meio pulmão para ouvir tudo. E ele falou, claro, que ajuda a senhora precisa? E ela falou, é porque eu não sei ler. Eu preciso que você me ajude. Ele falou, ajudo. Ela já abriu a Bíblia com o dedo no texto. Lê aqui, ó. Aí ele pegou e leu assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele parou de ler o texto que estava marcado por ela, João 3,16, e olhou para ela, a Bíblia na mão dele, e ela disse, você entendeu o que leu? Porque Deus não colocou o número. A Bíblia diz que Ele amou o mundo. Se tivesse só você no mundo, Ele morreria só por você. Ele te ama, quer entrar na sua vida agora. A lágrima do cara pingou, a minha já estava no chão. E aí o cara aceitou Jesus, irmão, porque quem tem um avivamento não dá desculpa. Tinha uma mulher que não sabe ler, arrumou jeito de ganhar muitas almas, já partiu, está no céu. Que desculpa você dá para viver esse avivamento? Irmão Açu, tínhamos uma senhora chamada Teresa, liderada da Michele. E aí a Michele, pastor, eu tenho que multiplicar com a Teresa, porque ela traz muita gente para a igreja. E a cela está lotada, eu não tenho mais onde botar gente, eu tenho que multiplicar. Eu falei, multiplica. Ela falou, mas tem um problema. Eu falei, qual? Ela não sabe ler não. Eu falei, aí eu contei para ela a história da irmã Santinha. Ela falou, então vou treinar ela. O que a Teresa fazia? Ia para a cela da Michele, ouvia tudo e falava, marca na minha Bíblia. Olha só, irmãos. Aí marcava na Bíblia da Teresa. E a Teresa ouvia tudo. Quando chegava na hora da cela da Teresa, era muito engraçado. Ela falou, lê esse texto aí, ó. Lê aqui, ó. Aí lia. E ela repetia a pregação da Michele todinha. E lotou de gente e ganhou muitas almas. Quem sabe ler? Para de dar desculpa e vamos trabalhar, irmão. Porque avivamento é para quem quer fazer a coisa acontecer. Quem não sabe, Teresa e Santinha são lições para as nossas vidas.
Quando olhamos para esse texto, eu fico muito impressionado e eu quero lhe dar alguma coisa, que o avivamento acontece na nossa unidade. Mas quando a gente se une, o Espírito Santo vem, ele vem com o propósito de que os que estão perdidos conheçam a salvação em Cristo. Atos capítulo 2, verso 41. Então, foram acrescentados 3.000 pessoas. Eu afirmo para você que eram mais de 3.000, porque eu só contava os homens, fora as mulheres, que é uma população bem maior que a dos homens. E assim que essa igreja cresceu, por causa do avivamento, obediência, permaneçam na cidade, unidade, estavam todos unidos. O Espírito Santo sempre vem quando tem obediência e unidade. Aí capítulo 2, verso 42. E perseveravam, eu não estou falando da perseverança, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos. Quantos? Quantos? Os que creram estavam juntos, irmãos, porque avivamento é quando a igreja caminha em unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é o tema do ano mesmo? Vendiam suas propriedades e bens, aquela era uma realidade do momento, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aí o verso 46, avivamento. E diariamente. Quando? Todos os dias perseveravam a perseverança de novo, unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, ou diariamente, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso, avivamento é isso. Todo dia, estava no templo e na casa, todo dia Deus mandava alma. Todo dia eles estavam perseverando na doutrina, no partir do pão, na comunhão, distribuindo. Todo dia tinha gente chegando, tinha conversão diária. Essa é a origem da igreja. Aqui é o nascedouro da igreja. Esses são os primeiros passos da igreja depois que foi revestido de poder. É para ali que a gente tem que ficar, irmãos. Porque a gente se afastou muito. Só que a nossa origem é essa. É uma origem de buscar a Deus, e a consequência é que o povo vai chegar em nós. Pessoas que nunca quiseram se aproximar de Cristo estarão vindo para a presença do Pai, estarão se achegando a Deus, estarão se voltando para Cristo. Esses dias eu tenho pedido isso a Deus, sabe? Deus, nos mostra uma unidade que atrai o avivamento. Eu preguei sobre isso aqui e falei, puxa, a vida está muito claro. Obediência, unidade, e o Espírito Santo acha o endereço. Foi marcado para a gente estar aqui 48 horas. Meu Deus, irmão. Quem obedecer e está em unidade, o Espírito Santo acha o endereço. Não tem dificuldade, é o mesmo Espírito. Nós somos a igreja que foi comprada e remida. A gente precisa se revestir de poder. E o revestimento só vem quando tem obediência e unidade. Para que propósito? Para que as almas sejam acrescentadas todos os dias. Vocês sabiam que as pessoas têm uma tendência a serem iguais ao ambiente que ela chega? Vou te dar um exemplo. Nada contra, tá, gente? É só um exemplo. Você conhece alguém que é da igreja Deus é Amor? Quem conhece alguém que é da igreja Deus é Amor? Assembleia de Deus, daquela raiz. Aleluia! Raiz. Vamos lá. A pessoa está no mundo, converteu na Assembleia de Deus raiz. Assembleia de Deus raiz. Pode prestar atenção. Aos poucos ela vai ficando igual às outras irmãs de lá.
ela vai ficando pouco. A saia vai ficando igual, a roupa vai ficando igual, a forma de orar vai ficando igual, o coque aparece, brota do nada. Irmão, é um negócio que vai ficando igual, porque as pessoas ficam iguais ao ambiente que ela pertence. Olha bem, Deus é amor, alguém converteu na Deus é amor. Se for homem, irmão, pode prestar atenção. Uma hora dessa ele vai comprar pão na padaria com camisa de malha, calça social e chinelo de dedo. Porque de vez em quando ele faz isso. Você entendeu? Mas não é, isso é só para você entender. Quem chegar aqui, irmão, tem que ficar igual a nós. Não é a forma de vestir. Na vestimenta não tem regras, desde que tenha decência. A regra é a decência. Mas o que elas vão falar? Como elas vão orar? Elas vão ter sede por Deus? De que forma elas vão adorar? Elas vão amar as almas ao ponto de querer trazer todos para aqui? Tem que ter entrou, pertence, eu pertenço, eu tenho que ser igual. E se todos da igreja forem iguais a você, a igreja melhora ou piora? Essa pergunta ela sempre cabe muito bem. E esses dias eu comecei a pedir, sabe, pastor Júnior? Oh meu Deus, faz um milagre. Irmão, eu tive 5 ameaças de morte e 2 tentativas, viu, gente? 5, marginal tentando me matar lá. Uma delas, eu estava de boa na igreja, orando, pedindo a Deus ali um avivamento. Chegou um casal, e aí queria um gabinete comigo. Falei, entra aí. Tranquei a porta do gabinete, não conhecia o casal. Eles falaram de muitos problemas. Tem um momento que a gente só pode orar, né? Eu fui orar, e aí eu orei tudo pelo casal. De repente a mulher falou, pera, tá queimando. Aí eu abri os olhos, de olho fechado, irmão. Abri os olhos, falei, tá queimando, não consigo nem botar a mão. Aí com muita dificuldade ela tirou da cintura um ferro desse tamanho, afiado na ponta. Falei, o que é isso? Ela falou, para me defender. Falei, não precisa disso, Deus protege. Amassei o ferro, coloquei em cima do armário, fechei os olhos, falei, Deus poderoso, Senhor, só o Senhor para cuidar desse caso. É problema demais, misericórdia. E acabei de orar por ele lá, porque, meu Deus, irmão, tem gente que é tão complicado. Só Deus, irmão. Só Deus. Aí acabei de orar por ele, eles foram embora. E eu, inocente. 2 dias depois a mulher voltou. Ô pastor, só me perdoa? Falei, por que, querida? Naquele dia que eu vim aqui, nós viemos para matar o senhor. Falei, o quê? Sim, aquele homem queria lhe matar. Eu não sou casada com ele não, a gente inventou aquilo tudo. Como é? Sim, a gente inventou um problema que a gente sabia que o senhor ia orar. E ele falou que quando o senhor fechasse o olho para orar, ele estava com uma faca. Ele ia fincar no seu peito. Se você regisse, eu tinha que furar com aquele ferro. E eu concordei e vim. Só que quando o senhor orou, queimou. E eu não consegui botar a mão no ferro. Eu falei, e a faca dele? Ele não conseguiu pegar na faca. E jogou a faca no terreno. A gente comprou o terreno depois lá também. Aí, eu sei que essa mulher converteu, irmão. Eu batizei a família dela todinha. Porque ela viu o poder de Deus ali. Um outro avivamento é assim, as almas se convertem. Fui pregando o evangelho, irmão, pregando o evangelho, tinha um cara do tráfico lá, que vendendo, e eu ganhando o pessoal para Jesus, libertando o pessoal em nome de Jesus ali, e ele começou a levar um certo prejuízo com aquilo. Mas para piorar a minha situação, a mulher dele converteu. E a mulher dele que fazia contabilidade e ajudava na parada. E ela converteu. E só queria ir para a igreja. E ele falou, não, você vai ficar aqui. Eu falei, não, é hora do culto. Você se vira aí que eu vou para lá. É trabalho. Ele falou, isso não é trabalho, isso é crime, eu vou para a igreja. E dá, quase foi. E ele ameaçou, falou, vou encher a cara do pastor de tiro. Eu não estou sabendo de nada, irmão, inocente. Estou vindo na rua, os irmãos pararam, pastor, toma café, toma suco. Toma aqui o café, eu tomei suco, tomei café. Toma biscoito, estou fazendo um bolo. Falei, não dá tempo, eu tenho que ir em tal lugar. Saí de uma casa, o outro, pastor, chega aqui em casa um pouquinho, ora aqui em casa. E aí estava orando lá e tudo e tal. Acabei de orar, não, toma um café. Eu falei, tomei ali, toma suco, tomei ali também. E aí um monte de irmão me chamando. Eu falei, peraí gente, cara, eu tenho um compromisso ali.
Aí não aguentaram falar comigo, não, porque o fulano passou aqui na rua e disse que está na esquina, esperando o senhor passar. Ele mostrou pra gente um revólver e disse que vai dar tiro na sua cara hoje, se o senhor passar ali. Eu falei, acabou aí. Irmãos, eu sou crente, mas eis que te digo, eu tenho medo. E eu não sou daqueles nada disso, irmão, muito medo. Eu falei, pera um pouquinho. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor mandou eu ir. Eu não sabia que tinha esse problema, mas agora eu sei. Deixa eu voltar para casa, Deus, em nome de Jesus. Ele não falou mais nada. E eu orei de novo, Pai, o cara está ali, Senhor, armado. O povo está tudo sabendo, ele prometeu, ele não vai querer ficar envergonhado. Se eu passar ali agora é uma afronta para ele. Deixa eu voltar para casa, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nada. Com muito medo, irmão, mas com a chama ardendo. Eu falei, irmãos, eu tenho que ir. Pastor, não vai, pastor. Não vai não, ele é muito perigoso. Eu falei, cara, não, tudo bem, eu estou salvo. Eu estava com muito medo, irmão. Eu fui orando, falei, meu Deus, o Senhor é muita doideira. Naquela época a nossa aliança não era muito forte não. Ninguém foi comigo, irmão. Deixaram sozinho, ficaram de longe. Ô pastor, estou em oração, pastor. Ninguém foi, pastor. Quando eu virei a esquina, o cara estava lá, irado, andando assim. Quando dei de cara com ele, eu falei, é agora. Eu só coloquei a mão no ombro dele. Jorge, o nome dele é Jorge. Quero você na igreja domingo, cara. Ele não falou nada. Eu sacudi, Jorge, domingo na igreja. Ele não falou nada. Ele ficou parado me olhando. Valeu, Jorge. Tem as costas com medo. Falei, vou levar um tiro nas costas. Se eu sentir uma fincada, é tiro. É tiro. Aí, tô andando, quando chegou na esquina, antes de virar, eu olhei, ele estava parado de costas do jeito que eu deixei. Aí eu fui embora, Deus foi muito top. Meu Deus, poderoso, aleluia. Mudei até o gingado. Fui embora, mudei o gingado, vivi, irmão. Só que quando eu tô lá do outro lado, meu telefone tocou. Era a mulher dele. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu falei, o Jorge está virado, pastor. Não tive como te avisar. Ele falou que ia te matar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu só falei que eu queria ver ele na igreja. Pastor, ele ficou parado mais de 40 minutos no mesmo lugar. Paralisado, não conseguiu fazer nada. Está aqui em casa chorando e dizendo que vai para a igreja domingo. Me chama de pai até hoje. Porque avivamento são almas convertidas. Batizei a mulher dele, batizei o filho dele, batizei o outro filho dele, batizei ele. Porque avivamento tem isso, irmão. Que adianta eu chegar aqui, pregar bonito e não ter almas? Nós precisamos ter resultado do avivamento que está aqui dentro. Domingo agora, um outro que me ameaçou chegou no culto. Eu falei, pronto, acabou, hein? Aí chegou lá, o pastor, só me perdoa? Eu falei, tá, cara, já tô perdoado já. Que é isso, pai? Eu falei, não, pastor, eu sou um homem. Eu tinha que olhar nos seus olhos e pedir perdão. Não podia fazer aquilo com o senhor, não. Não, mas aquilo que? Pô, xinguei, eu te ameacei. Não tem nada disso não, pastor. E tem mais, pastor. Eu vim aqui para só pedir perdão, não. Eu vou ficar na igreja, quero que o senhor me batize também. Eu falei, fechou, e tá fechado, tá perdoado e batizado. Porque avivamento é assim, irmão. Foi só pedir a Deus. Obediência à unidade. Deus manda as almas.